Estamos, querido mês de maio, celebramos em nosso contexto o mês da família. É um mês que temos este enfoque e por isso que semana passada falamos a respeito de um personagem e hoje também falaremos de outro. Dos personagens que falamos, qual foi o personagem principal que falamos semana passada? De uma mulher que se chamava? Muito bem, recordando. Loida. Sim? Falamos dessa personagem que Loida era a abuela de um jovem chamado Timoteu. Sim? E sua madre se chamava Eunice. E comentamos a respeito desta senhora, se podemos dizer assim, a abuela, de seu legado que havia deixado, né? E comentamos o que significa um legado, não? E hicimos um pouco um paralelo e uma diferença entre o que é legado e o que é herência. Se recorda desse tema? Né? E herência é tudo aquilo que vosotros, papá, derrarão para seus filhos, né? Seus coches, suas casas, segunda residência, o barco ali que está em La Marina, não? São herências, são bens, né? Que derraremos aqueles que têm, não? Há outros que não têm nem para viver casa, imagina-te, herência. Pero herência é tudo aquilo que derramos para alguém, né? Para a próxima geração. E legado, que é diferente de herência, é todo aquilo que derramos em algo, em la vida de uma pessoa, né? Uma história, uma ensinança, é como marcas, huellas que derramos para as próximas gerações. Então, eu hice essa pergunta aqui: como que cada um de vosotros lhe gostaria de ser recordado? Recorda esta pergunta? Então, legado é muito mais que uma herência. E a diferença de um legado de herência é que nem sempre uma herência permanece. Às vezes, alguém que recebeu algo por herência não sabe manejar bem aquilo que recebeu, não valorou e uma herência pode se acabar. Pero um legado permanece. E todos nós outros derraremos um legado, positivo ou não, na vida de outra pessoa. Então, comentamos a respeito de Loida, que foi uma pessoa que ha deixado um legado para sua madre, que ha passado para seu neto. E este legado se recorda que era uma fé não fingida, uma fé sincera. E esta fé transpassou sua geração. Ela ha deixado este legado. Então, isto foi um pouco o resumo que falamos semana passada. E hoje falaremos de um outro personagem também que ha deixado um legado. E esse personagem, semelhante a Loida, não há nenhum outro texto bíblico que habla a respeito desses personagens. Só há um versículo, ou dois como muito, que habla de Loida, que está lá em 2 de Timoteu, e não há nenhum outro texto que falou de Loida, pero ela ha deixado um legado. E este personagem que vamos falar agora, que está em Romanos 16:10, que eu invito aqueles que podem acompanhar a leitura, só há este versículo que habla desse personagem. Não há nenhum outro, pero ha deixado um legado. E uma das coisas que aprendemos tanto com Loida como esse personagem que vamos ler agora, é que não eram tão famosos ou muito conhecidos como outros personagens que estudamos e aprendemos na palavra de Deus. Pero antes, vamos ler esse versículo, ou acompanharmos. Ele aqui está traindo um saludo a vários personagens, desde o capítulo 16, em que ele habla, que os recomendo a nossa irmã Febe e outros mais. Sim? Então,
Romanos capítulo 16. É um capítulo de saludos personais que Pablo aqui relatou a várias pessoas. Ademais, 26 pessoas aqui. E versículo 10, ele habla de um personagem também muito interessante. E ele falou solamente isto desse personagem. Saludar a Apéles, aprovado em Cristo. Só isso. Saludar a Apéles, aprovado em Cristo. É o elogio ou não? Ser reconhecido por ser aprovado. Qual é a semelhança de Apéles, que não conheceu Loida, que são histórias distintas na Bíblia? Os dois, como havia dito, só há um versículo que hablam desses personagens. Pero um versículo já foi suficiente para entender que legado eles deixaram para as próximas gerações. Quizás se eu falar aqui de Ezequiel, Daniel, né? Não sei se todos é de conhecimento, pero a Bíblia tem suas classificações e separadas por divisões. E uma das divisões da Bíblia dizem que há os profetas maiores e profetas menores. Pero não tem nada a ver com estatura, vale? Porque senão seguramente eu teria escrito que profeta. Eu seria um profeta menor dos menores. Pero profetas maiores não porque eram mais importantes que os outros, porque escreveram mais. Há mais relatos a respeito. Então, se eu vou falar de Daniel, por exemplo, de Davi, eu terei muitos versículos bíblicos para comentar a respeito de este personagem. Pero Loida e Apéles, eu só tenho isso. Eu só tenho esses versículos. E o que podemos extrair, aprender de personagens que não se sabe muito, que eu não conosco muito sua história, pero aqui podemos aprender muitas coisas, queridos. Primeiro, quem escreveu o livro de Romanos? Pablo. Na Bíblia há 13 livros que é conhecido como cartas, que é acreditado a Pablo que escreveu. Todas elas no Novo Testamento. É decir, Pablo escreveu quase a metade do Novo Testamento todo. Porque temos 27 livros em Novo Testamento e 13 são de Pablo. E Pablo, seus livros têm uma característica, é de cartas. Sua estrutura de escrita é carta. E agora pergunto, quem aqui já escreveu carta de mano ano passado para alguém? E assim eu vou descobrindo a idade. Eu vou descobrindo a idade, né? Quem escrevia ou depois, quando houve algo moderno, levou as máquinas de escrever, mecanografia, que você disse aqui. Então, ali tu começava também a escrever cartas. E como é a estrutura de uma carta? Empeça com uma apresentação, né? E assim está os livros de Romanos ou os livros de Pablo. Sempre ele empeça um livro dizendo: eu, Pablo, servo de Deus, apóstolo de Cristo, sempre se apresentando e se referindo a estimar persona ex ou aquele. Então, a estrutura de uma carta é isso. Tu empeça se apresentando, direcionando a uma persona, depois desarrolla esta carta e ao final de uma carta, normalmente tu hace saludos. Foi o que Pablo disse aqui. Todas as cartas do apóstolo Pablo se acabam com saludos personais. Por isso a estrutura de carta. E ele empeça esse capítulo 16, que está aí, saludos personais. E ele registra 26 pessoas aqui. E ele empeça incluso dizendo: o
recomendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, e que la ayudéis em qualquer coisa em que necessite de vosotros, porque ela ha ayudado a muitos e a mim mesmo. Então, aqui, finalizando a carta, Pablo está haciendo saludos personais, né? E ademais, há muitos nomes aqui, que se quereis usar como sugerência para poner em algo, né? Há nomes aqui, Estaques, né? Arispóbulo, que nome, né? Interessante, vários nomes aqui. Vale? E quando leem esse personagem, Apeles, ele traz um predicado, uma qualidade a respeito desse personagem. Então, assim como Loida ha deixado um legado de uma fé sincera, uma fé não fingida, Apeles ha deixado um legado, não sei se está funcionando aqui, se pode passar, que aqui não está funcionando, da próxima, vale? Ele ha deixado esse legado que nós outros conhecemos agora. Este homem foi aprovado em Cristo. Pero como havia comentado, queridos, não temos outros relatos de Apeles. Que extrair mais desse personagem para que esta persona seja ou não reconhecida ou considerada aprovado por algo. Vale? Primeira coisa, para que tu sejas aprovado ou não, tu tens que passar por quê? Por provas, exames, é natural. Vale? Então, se tu queres, por exemplo, ser aprovado em uma, como se chama aqui, uma entrevista de emprego, seria assim? Uma entrevista de emprego? Então, ali tu serás perguntado coisas que têm que ver com aquele contexto. Ou se tu vais a ser uma oposição, se diz aqui, Lloyd. Então, tu tens que estudar para passar em los exames. Há provas que são de marcar exes, que são as menos difíceis, não são as mais fáceis. E há outras que têm que escrever, redação, outras coisas mais. Então, tu serás aprovado ou não. É assim. Então, a primeira característica de uma pessoa para que ela seja considerada aprovada em algo ou não é passar por provas, é passar por exames. Não é como eu ou tu ou qualquer um aqui ser aprovado sem passar por provas. Não é como. Tu terás que dar este passo. E pergunto, é fácil passar por provas? Seja qual seja. Mas o pior de tudo isso é não passar por nenhuma prova. Porque se tu não estás apto, ou se tu não estás disponível a ser aprovado, então tu não poderás passar por nenhuma prova. Uma pessoa só será considerada aprovada ou não se permitir passar por provas. Não há outra forma. E dentro deste contexto bíblico, o que seria uma pessoa considerada aprovada ou não por Cristo? Tu necessita ser um cristiano para ser oposição? Não hace falta. Tu não necessita seguir a uma linha esta ou aquela para passar em um exame. Ali tu serás aprovado ou não pelas coisas que irão perguntar. Pero o que seria considerado uma pessoa ser aprovada em Cristo? Aqui está a diferença. Então, dentro desse contexto de legado, que assim como Loida ha deixado uma fé sincera e uma fé não fingida, o legado de Apeles para nós outros hoje é que ele foi considerado uma pessoa aprovada em Cristo. O que significa ser uma pessoa aprovada em Cristo? Como havia dito, eu não tenho outros versículos para falar de Apeles, pero a la luz de las Escrituras,
podemos trazer evidências que representam, que testifica o que uma pessoa é ou não aprovada por Deus. E digo uma coisa mais. Há muitos personagens na Bíblia que não foram aprovados por Deus. Não foram. Então, dentro de algo de ser aprovado, pode passar aí, Lara, que aqui não está passando. A primeira característica de uma pessoa ser aprovada ou não por Deus é que essa pessoa hubiera passado por uma conversão genuína. O que significa a palavra conversão? Vamos traduzir, é cambiar de rumo. Eu vou por um lado e vou para cá. É uma conversão. Isso é uma definição natural. Uma confissão em Cristo é reconhecer que Jesus Cristo morreu por mim na cruz e que a partir de agora Ele é meu Salvador e mais, Ele também será meu Senhor. E há uma diferença muito grande entre ser Senhor e Salvador. Muitos querem Jesus só por tema da salvação, mas não como senhorio, de comandar nossas ações. Eu quero a Jesus, mas eu hago, eu sigo a vida como dá a gana. Me gusta escuchar a respeito de Jesus, foi uma boa pessoa, foi um profeta, me gusta, pero eu comando minha vida. E assim muitos vivem. Muitos vivem. Então, uma das características que podemos, por meio da palavra, afirmar que uma pessoa ser aprovada por Cristo é que ele aceite a Cristo. Que tenhas a Jesus como seu maestro e que tu sejas um discípulo de Jesus. É uma característica de uma pessoa aprovada em Cristo. E isso seguramente tinha peles em subida, para que Pablo comentara a respeito. Uma outra característica, por favor, Lara, porque não está passando, intimidade. O que significa a palavra intimidade? Queridos, eu só consigo ser íntimo de uma pessoa se eu me acerco a essa pessoa. Se eu busque conviver com essa pessoa. Então, a intimidade também é como decimos uma carreteira de mão doble. Tu queres conhecer mais a uma pessoa, pero essa pessoa também vai conhecer mais quem tu eres de verdade. E se eu hago aqui uma pergunta, uma das perguntas mais difíceis de contestar, é se eu ligar para uma pessoa, por exemplo, Nathalie, que está aqui comigo, né? E perguntar, Nathalie, quem eres Nathalie para Nathalie? Quem eres Dan para Dan? Tu hablar de si mesmo é muito difícil. Porque tu te conheces, tu sabes quem tu eres de verdade. E quem és que mais conhece a ti, fora ti? As pessoas que vivem ao seu redor. Que vivem contigo. Que te vê quase todos os dias. Que come na mesma mesa contigo. Estas pessoas tu tens mais intimidade. E tu conheces melhor esta pessoa. A mesma coisa é se eu quero conhecer mais de Deus, eu vou me acercar mais de Ele. Como? Lendo a palavra, buscando ter intimidade. Há um versículo em Jeremias, se não estou equivocado, que habla, está apontei aqui, me buscarão e me encontrarão quando? Quando me buscar de todo vosso coração. Jeremias 29, 13. Então, queridos, uma das características de uma pessoa ser aprovada é viver e seguir suas ensinanças. É ter intimidade com Ele. E ter intimidade é um risco, entre comilhas, porque uma pessoa íntima, tu se abre mais. Uma pessoa íntima, tu estás mais aberto e vulnerável
Também. Quem aqui nunca tuvo uma, como se disse aqui, uma decepção amorosa? Olha que bonito, não sei se disse essa expressão aqui. Né? Uma decepção. Né? Tu há apostado, como se diz, tu há invertido, né? No dinheiro, né? Invertido sentimentos, o coração. E com o tempo se acabou. Criou uma expectativa. Será que alguém aqui já foi decepcionado na vida por algo? Não conteste. Quero algo na outra pergunta. Será que tu não és decepcionado a nada na vida? Ou solamente vítimas desse sistema? Será que nós outros também nunca defraudamos a nada? Que se há confiado de nós outros, se há fiado? Se recorda de isso, queridos. As únicas pessoas capazes de traicionar-nos são nossos amigos. Os que vivem cerca. Um inimigo não tem a capacidade de traicionar-nos, porque já és uma pessoa que não convivimos. Não esperamos muita coisa. Pero aquele que anda com nós outros, que vive ao nosso lado, este sim pode traicionar-nos. Ou nós outros também traicionar a alguém. Por quê? Intimidade. Pero não há outra maneira de se acercar a Deus abrindo seu coração, que não seja abrindo seu coração. Não há como dizer eu sigo a Cristo e também minhas regras. Eu sigo a Cristo só hasta a página 2. De aqui em diante és comigo. Não há como. Ou és uma entrega ou não és. Como havia comentado aqui, vosotros me buscarão e me encontrarão quando buscar de todo o vosso coração. Não és las médias. E isto é difícil. E uma outra característica de uma pessoa aprovada por Cristo, por favor, Lara. Integridade. Mira que vivimos em tempos em que parece que uma pessoa íntegra a horas quase que uma virtude. É um diferencial. Deveria ser uma regra. Uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa ética, uma pessoa de valores. Pero vivimos em uma sociedade que, desafortunadamente, está cada vez, não sei se disse a palavra aqui, escassos, cada vez menos pessoas fiáveis, porque seu caráter é uma questão interna. Né? Há muitas pessoas que são muito boas de vida, são pessoas muito ricas, são pessoas que têm muitas coisas, mas não têm integridade, que não têm um caráter justo. Há pessoas que ganharam a vida prejudicando ou defraudando a outras pessoas. Isto existe ou não? Como se diz a expressão aqui quando tu queres sacar a alfombra de uma outra pessoa? Se usa essa expressão, quando eu quero destruir uma pessoa, eu saco a alfombra e a pessoa que está caminhando por ela cai. Simplesmente assim. Então, se eu quero uma coisa, eu harei o que seja necessário para conseguir, hasta mesmo sacar a alfombra de uma pessoa se for necessário. Isso não é integridade. Então, há uma expressão que decimos que nem todo que dá certo é certo. Quizás nem todo que logramos é correto. Ou a maneira como hicimos foi de uma maneira correta. Então, eu posso afirmar que uma das características de uma pessoa para que ela seja aprovada por Cristo é que seja uma pessoa íntegra. Uma pessoa sem máscara, que não seja como a palavra hipocrisia, vem desta definição de ter dos caras. São características de uma pessoa aprovada ou não por Cristo. E por último, também uma característica de uma pessoa aprovada por Cristo, Lara, por favor, seria uma pessoa que tem fidelidade. Pastor, foi muito listo. Hablou, para finalizar, hablando de dinheiro. Né?
fidelidade, né? Fidel, e fidel não é daquele que de Cuba não, né? Fidel, de fidelidade, fiel a Cristo. Se eis uma outra característica hoje, está cada vez mais difícil de encontrar na pessoa, é a fidelidade. Cobramos, exigimos que as pessoas sejam fiéis. E nós outros somos fiéis? Nossa palavra dada é uma palavra que, como posso dizer, que as pessoas podem se fiar dessa palavra. Tu és uma pessoa que quando tu haces um trato, tu cumpre com aquilo, ou só és de boca? Ah, queridos, vivimos em tempos em que cada vez mais essas coisas estão diminuindo. E dentro de um contexto bíblico, falando de legado, falando de famílias, isto são características que necessitamos, não só a nível espiritual, mas também para viver em este mundo aqui. Porque nossos filhos convivem com nós outros. Então, tendremos que saber se derraremos um legado para eles ou não. Ou que legado derraremos. Então, que tu, cada um que está aqui esta manhã, busque ser uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel e a nível espiritual mais íntimo de Deus. Busque mais a Ele. Que haja essa transformação, né? A palavra para conversão ou transformação em grego se chama metanoia. Você já escutou essa expressão? Que é esse câmbio completo da mente. Câmbio completo. Né? Eu estava aqui, foi assim. É como alguém uma vez disse certa vez, né, que eu quando he entregado minha vida a Jesus, minha vida ha dado um câmbio de 360 graus. Eu miro, então não houve nada, porque 360 e volveram ao mesmo sítio. 180 graus. Quando entregamos nossa vida a Jesus, que seja este câmbio, esta metanoia completa em la mente e coração. Porque Romanos 12 afirma isto, não? Que não vos conformeis com este mundo, pero transformai por la renovação de vosso entendimento. Queridos, é algo racional. Aqui, se és uma das coisas que temos como princípios de nossa igreja bautista, é não manipular a nadie. Não manipular a nadie. Que tu tenha esse entendimento, uma fé racional, voluntária. Hablamos aqui na escola bíblica a respeito de exílio, pessoas que são forçadas a cambiar de um sítio. E eu posso afirmar aqui, todos que aqui estão, vieram voluntariamente, salvo os ninhos, né? Estão aqui. Então, se que vosotros busquem a Deus de todo o coração. Porque, como havia dito, há pessoas na Bíblia que não foram aprovadas por Deus. Ofrendavam, faziam seus sacrifícios e não foram aceitas. Podemos dar vários exemplos aqui. Podemos dizer de uma pareja que se chamava Ananias e Safira, que foi entregar a ofrenda no templo. Né? E quando entregou a ofrenda, sabe o que passou com eles? Morreram ali, como se disse, fulminados. Um infarto. Não é para que nada deixe de trazer ofrenda com este medo agora. Não é por isso. Pero, pode trazer as ofrendas e não vai passar isso. Pelo que passou ali foi que ele havia isso na promessa, ou na aliança, que ia vender uma propriedade e que iria regalar ou dar como ofrenda. Pero parece que ele conseguiu um dinheiro a mais na propriedade. Então sabe o que? És muito, vou dar só a metade. Pero já havia dado a palavra. Aí está a questão. Não é ele valor, é a palavra. Caim tinha um irmão que se chamava Abel. Los dois
ofereceram sacrifícios a Deus. Um foi aceito, outro não. Por quê? Um era melhor que o outro? Não existe. Porque Deus mira aqui, a intenção. E não para receber aplausos quando hacemos algo. Aí está a diferença. Podemos estar involucrados na igreja, hacemos muitas coisas, está em todos os ministérios e departamentos. Deus conhece o coração. Deus sabe se tu estás realmente fazendo por amor à obra, por amor à causa. É o que certa vez escutei de um pastor e nunca me olvidarei. Que há tantas pessoas na igreja que está involucrado em tudo, está involucrado com a obra do Senhor, mas não está involucrado com o Senhor da obra. Entende a diferença? Hace de tudo, mas não tem a intimidade com o Senhor da obra. Hace de tudo, está sempre listo, pero internamente está sofrendo. O que passou com dois personagens e aqui vamos para finalizar nosso sermão. Houve dois irmãos, muito conhecidos na Bíblia, que se chamava Marta e houve um episódio, um momento, em que Jesus foi à casa deles. Se não estou equivocado, sim, era irmãs de Lázaro. Mira, receber a Jesus em nossa casa é um regalo ou não? Aquele contexto, aquela época. Mas o que passou com a história? Em que receberam Jesus e Maria e Marta, que eram irmãs, pero não se olvide, nem os gemelos são iguais. Hein? Nem gemelos são iguais. Vale? Havia duas irmãs ali. E Marta não parava de trabalhar. Assim as coisas, para lá, para cá, colocando os pratos, né? Tudo o que seja de uma faena de casa. Né? E Maria quedou parada aos pés de Jesus para escutar suas ensinanças. E o que passa com uma pessoa que trabalha demasiada e não vê a outra sendo nada? Mira, o que passa? Só lujou, aqui. Pero o que interessante esta história é que, se vamos observar bem, Jesus não rechaçou a faena de Marta. Ele não disse que ele estava em pecado por estar trabalhando demasiado. Jesus não falou, para-te, né? Ou Maria, vai ajudar sua irmã, que está sendo todo solo. Não. Jesus, a única coisa que disse foi que Maria escolheu a melhor parte. Jesus não estava rechaçando a obra de Marta, a faena. Pero em aquele momento, o que seria melhor se tu recebes a Jesus? Parar, descansar e escutar. Porque é um regalo receber a Jesus. Então, se mientras uma escorreu isto, porque eu não sei se tendrei uma outra oportunidade como esta, de receber a mim, Senhor, em minha casa. Escutar suas ensinanças. Foi isso. Então, queridos, não é que Marta estava sendo mal no seu trabalho, ou estava, não. Só digo que, em aquele contexto, Maria escorreu a melhor parte. Mira, foi a hora de dar um time, descansar e vou escutar. Assim também é nossa igreja. Às vezes poucos, assim muitos. Assim muitos. E muitos que não se involucram. Pero se todos hacem, melhor. Então, queridos, ser aprovado ou não por Deus, não é se eu trabalho mais que o outro. Ou se eu sempre estou sendo mais visto que os demais. Apeles e Loida, só há um versículo que habla de eles. E mais de 2000 anos depois, estamos falando desses personagens. Marcaram.
E não foi por la quantidade de versículos ou de textos que aprendemos de ele, não. Por isso que é importante o coração, legado. E isto sim que hará lá diferença. E assim esse paralelo com Romanos 16:10, em que Pablo dijo de Apeles, um homem aprovado em Cristo, também finalizo com o último, que foi o que Dan comentou aqui, que Pablo usou esta mesma expressão ao jovem Timoteu, que era neto de Loida, que havia derrado seu legado. Não? E ele estava ali dizendo, procura apresentar-te, ou com diligência, algumas versões. O que significa diligência, queridos? O que é ser uma pessoa diligente? É exercer algo com esmero, com responsabilidade, com cuidado. Procura diligentemente, com responsabilidade, com esmero, apresentar-te a Deus como? Aprovado. Aprovado. Como obreiro, né? Aquele contexto falando de Timoteu, que não tem que avergonçar-se, que use bem a palavra de verdade. Aí uma outra versão que diz manejar, ou usar ou manejar. E eu só não posso manejar algo que eu pratico, que eu conosco. Então, dentro desse mês da família, queridos, estamos falando de legado. Minha oração, me desejo, a nível personal também, é pensar em mim, que eu busque ser aprovado por Cristo. Não há coisa melhor que escutar, por exemplo, alguém dizer, Rafael, um homem aprovado por Cristo. Monte-se, uma serva aprovada em Cristo. Não há outro predicado. Não há se falta outra coisa. De ser conhecido assim. De ser uma pessoa que buscou. Porque buscar ser aprovado por Deus não é ser uma pessoa perfeita, porque nada somos. Somos falhos. Cometemos erros em nossas vidas. Pero buscar ser íntegro é perfeccionar, melhorar a cada dia como pessoa, como padre, como madre, como abuelo, como pareja. Queres ser aprovado por Cristo? Então, que hagamos, mientras estamos em este mundo, é melhor para Deus. E como é a ser melhor para Deus? Servindo. Servindo às pessoas. Não? Porque a Bíblia deixa muito claro. Né? Às vezes decimos que amamos a Deus, que não vimos com nossos próprios olhos, e não conseguimos amar nosso semelhante, a pessoa que vive cerca de nós outros. Então, esse contexto e esse texto, invito o grupo de alabança aqui que habla